Sem ladainha, onde investir o dinheiro no mercado em baixa? Eu vou te mostrar como eu estou investindo. Se você está perdido, fica até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do CryptoPass. Meu nome é Flávio Marcelino, eu sou cofundador do CryptoPass, investidor desde 2015, engenheiro e diretor de vendas. Então, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula do que eu vou mostrar para vocês de como eu estou investindo o meu dinheiro no mercado em baixa. Se você está perdido, então eu tenho certeza que esse vídeo é para você. E eu queria mostrar os principais pontos do cenário macroeconômico para vocês entenderem que a criptomoeda ela não morreu, não vai morrer, pelo contrário, está mais forte do que nunca, tá? Por alguns pontos que eu vou mostrar aqui. Então é importante que você entenda esses pontos macroeconômicos, porque no final eu vou te mostrar alguns perfis de investimento que eu considero que são importantes de acordo com a sua aversão a risco. Então, pô, Flávio, eu sou um cara mais moderado, eu não quero perder, eu tô no mercado só para ver como é que funciona. Cara, eu não preciso de dinheiro a curto prazo, o meu perfil é mais agressivo, mais moderado ou mais conservador. Então é isso que é importante vocês entenderem, e nesse vídeo eu vou mostrar qual é a minha opinião de investimento. Obviamente não é nenhum tipo de recomendação de investimento, mas no final eu vou mostrar como eu investiria. Tá? Eu investiria sendo um perfil agressivo, moderado e conservador neste mercado em baixa, beleza? Então, primeiramente eu vou compartilhar aqui a minha tela. E antes de tudo, né, como esse conteúdo, pessoal, é extremamente importante para quem ainda não conhece criptomoeda, curtam, porque o YouTube ele vai encaminhar esse vídeo, ele vai compartilhar cada vez mais. Então as pessoas elas vão cada vez mais ter esse entendimento de como investir no mercado cripto, tá? Então é extremamente importante que você curta e compartilhe, né, e se inscreva também, para que o nosso canal seja cada vez mais relevante, a gente leve esse conhecimento para as pessoas. Então, por favor, não custa nada aí, ajuda a gente. Vai ser a melhor coisa aí que vocês vão fazer por nós, tá? Pessoal, antes de tudo eu queria mostrar aqui os dados do cenário econômico. Como todos já sabem, tudo tá caro. No Brasil tá caro, nos Estados Unidos tá caro, na China tá caro, no Japão tá caro. O Japão, né, tá totalmente endividado, né, por algumas questões lá de juros negativos, enfim. Então, assim, inflação está altíssima, né? Então, aqui eu trouxe alguns dados, ó. Inflação dos Estados Unidos, a gente tá, United States, a gente tá com uma inflação, uma taxa de juros de 1%, né? Era quase 0,25%, agora nós estamos a 1%, e dizem que a gente pode chegar a 3%, tá? Eu vejo que é extremamente possível a gente chegar a 3% até o fim do ano, né? Já deu uma amenizada agora nessa taxa nesse aumento, né, pelo Fed, mas eu acredito que a gente possa chegar aí a 2, 3% até o final do ano, tá? Bom, no Brasil, né, a gente vê que o Brasilzão lá está com 12,75% de juros, né? Então tá pagando aí taxa renda fixa 12,75, né? Com uma inflação de essa coluna aqui do lado, uma inflação de 12,73, enquanto nos Estados Unidos a gente está com uma inflação de 8,3%. O que eu quero mostrar isso para vocês, pessoal? Aumenta a inflação, né? O que os bancos centrais têm que fazer? Aumentar os juros para controlar esse dinheiro, né, essa expansão monetária da população. Então eles apertam essa expansão monetária com o aumento de juros, tá? Porém, esse aumento de juros, pessoal, ele não pode ser eterno, né? Não pode ser, porque isso acaba com os investimentos no Brasil, consumo e tudo mais. Então, a pessoa que vai comprar equipamento para fazer uma roçadeira, né, para agricultura, um trator, vai financiar um trator, vai comprar uma casa, um apartamento, não pode, porque os juros estão 13%, né? Não faz sentido nenhum a pessoa ela fazer uma compra aí num juros tão elevado. Então isso diminui e muito aí o consumo, né, e os investimentos no mercado. Então esse aí é o cenário que a gente está hoje, né? O cenário de inflação alta,
principalmente pelos Estados Unidos, né, elevarem a taxa de juros e as pessoas tiram os investimentos em renda variável, renda ativos de risco, criptomoeda, ações, fundos imobiliários, e vai para uma coisa mais segura, que é uma renda fixa, tá? Eu já dei minha opinião em alguns outros vídeos. Eu prefiro não investir em renda fixa em real. O que adianta ter um 12, 13% de juros numa moeda que não vale nada, que é o real? Prefiro ter isso em criptomoeda, que a longo prazo vai me valorizar muito mais, em dólar, do que ter 13% de juros ao ano numa moeda que para mim não vale nada, que é o real. Óbvio que eu tenho um pouco de investimentos no Brasil, né? 10% da minha carteira só está em real, 90% está dolarizado. Então, essa é a minha opinião que eu deixo para vocês. Não adianta nada você ter 13% de juros em renda fixa, sendo que você vai ganhar em real. Então, para mim não adianta de nada. Bom, então por isso cada vez mais eu tenho investido em dólar, com dólar 4,80, né, que estava ontem 4,80, 4,76, muito barato o dólar. Já foi muito barato, mas esquece, não vai mais voltar para 3, 2,50. Então, aproveitem enquanto está em 4,80, tá? A gente não sabe como é que ser ano de eleição, privatização, enfim. Se vai rolar privatização, se não vai, se é estatal, então a gente não sabe. Então aproveitem enquanto o dólar está 4,76, 4,85, muito devido à taxa de juros de 13% no Brasil, tá? Bom, um outro ponto então, pessoal, por que eu falei tudo isso em relação à inflação e taxa de juros? Porque isso está afetando diretamente o mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas está extremamente correlacionado, principalmente com os ativos do mercado financeiro global, de tecnologia, os ativos mais de risco. Então, se você vê o gráfico, né, do Bitcoin com a Nasdaq, vou até abrir aqui, TradingView, ó. Vamos abrir aqui, Bitcoin, BTC, USDT. E vamos pegar aqui, ó, a Nasdaq. Pera aí. Acho que é N. Já tá aqui já. Ó, então vejam como ele está extremamente correlacionado. Ó. Tudo que o gráfico de baixo, que são essas velas do Bitcoin, ó, fez, né, nos últimos dias, veio acompanhando também o mercado, ó, o mercado da Nasdaq, que é o mercado de tecnologia dos Estados Unidos. Ó. Subiu um pouco aqui o Bitcoin, subiu um pouco a Nasdaq, lateralizou, desceu, ó, e por aí vai. Então ele está muito correlacionado, né? 90% correlacionado com o mercado de ações de tecnologia dos Estados Unidos. Então, pensando nisso, a gente tem que entender muito mais agora de macroeconomia para entender para onde vai criptomoeda, né? E para onde vai o mercado global, o mercado macro, o mercado tradicional, e a criptomoeda ela vai acompanhar esse mercado tradicional, principalmente o Bitcoin, né? Então, neste outro gráfico que eu queria trazer para vocês é a reserva de Bitcoins em corretoras. Dá uma olhada, essa linha roxa aqui, ó, é a reserva nas exchanges. Ó. Quando isso cai, significa que as pessoas não estão deixando Bitcoins em reserva nas exchanges, nas corretoras, e por isso elas estão holdando em carteira esses Bitcoins. Então olha que bacana, essa linha cai de reserva, significa que as pessoas estão holdando Bitcoin em sua carteira e não estão deixando esses Bitcoins na corretora. Então é um gráfico bem interessante para a gente ver que o Bitcoin ainda está sendo muito valorizado e as pessoas estão holdando Bitcoin. Um outro gráfico bem interessante é esse daqui, ó, que é o lucro e a perda não realizável. Então esse gráfico aqui ele mostra, tá vendo essa linha aqui no zero? Ó? Essa daqui é a linha zero. Ó. Tudo que está acima do zero, basicamente, as pessoas estão no lucro. Tudo que está abaixo de zero, as pessoas estão no prejuízo. Então quando foi lá em 2020, ó,
em março de 2020, ó, essa linha ela foi para baixo de zero. Então aqui as pessoas ficaram prejuízo até aqui, ó, que foi em abril de 2020. Depois disparou, né? Disparou e todo mundo estava no lucro. Deu uma caída agora, mas está nessa região aqui de 0 a 0,25, ó, que é uma região que mostra que ainda estamos no lucro. Então a maioria das pessoas que investiram em Bitcoin estão no lucro, beleza? Um outro ponto, pessoal, Bitcoin hash rate. Então a taxa de hash rate, que é a taxa computacional para validação do Bitcoin, só tem crescido. Então olha aqui, ó, ela só tem crescido. Tá vendo? Ela teve essa queda quando foi a proibição da China de mineradores, né? Então ela teve essa queda brusca aqui quando a China proibiu, mas depois voltou tudo basicamente aqui quando foi em dezembro, janeiro de 2021, né? Ela basicamente ela teve toda uma recuperação e só aumentou de lá para cá. O que isso significa? Significa que as pessoas estão baixando cada vez mais o programa do Bitcoin, né, o software do Bitcoin em seus computadores, e estão validando desculpa, estão validando as transações e os blocos do Bitcoin cada vez mais. Então, cada vez mais pessoas estão sendo mineradores e validadores da rede, e isso traz mais segurança, né, e mais escalabilidade para o Bitcoin. Então, é extremamente importante que isso suba cada vez mais. E está subindo cada vez mais, tá? Então, fundamento excelente. Quanto mais validadores, quanto mais mineradores, mais segurança e mais escalabilidade à rede, tá? Então, já vimos ali que o Bitcoin, né, em número de carteiras também, ó. Vamos dar uma olhada aqui, o Bitcoin, número de carteiras. Ó, número de carteiras deu uma caidinha aqui, ó. Tava em 1 milhão e pouco, caiu para 900 mil, ó. Né, numa média de 7 dias, deu uma caidinha, mas está ali no meio ali, ó. Vamos aumentar isso aqui, né? Opa. Ó. Deu uma caída, né? Mas o pico dela foi lá em 1 milhão e 23, né? Em maio de 2021, tá? Então, ó, nós temos uma quedinha em número de carteiras, porém nós temos o hash rate crescendo cada vez mais e o balanço nas exchanges nas mínimas. Bom, E aí, pessoal, falando um pouquinho mais de macroeconomia, uma outra notícia que eu gostei bastante foi de que um dos maiores fundos do mundo, aproximadamente 40 bilhões de dólares, que é a Brevan Howard, né, o cofundador, que é esse cara aqui, o Alan Howard, ele agora lançou um fundo, né, um braço de criptomoedas no fundo Brevan Howard, que se chama B8 Digital, BH Digital. Neste braço de criptomoedas, pessoal, eles estão investindo em muitas empresas bacanas, tá? Duas delas, que é uma incubadora de projetos, que é a Web Group, tá? E uma provedora de serviços, que é a Coremount Digital, uma provedora de serviços de middle and back office. Então, assim, 1 bilhão foi destinado para este fundo, a B8 Digital. 1 bilhão atualmente ele está administrando os ativos, tá? Eles têm aí mais de 60 pessoas, 20 dessas 60 pessoas são gerentes de portfólio. Então, eles estão investindo em NFT, em DAOs, em projetos de criptomoedas inovadores. Então, agora eles têm um braço em DeFi, Metaverso, eles têm um braço de criptomoedas num dos maiores fundos de investimentos do mundo. 1 bilhão de dólares investidos, tá? Num fundo de 40 bilhões de dólares. Então, ele foi um dos CEOs aí mais respeitados, né? Um cofundador mais respeitados aí dos últimos anos. E este fundo hedge fund está investindo em basicamente todo o ecossistema de criptomoedas. Esse é tá, pessoal? Em Venture Capital. Uma outra notícia que eu gostei bastante aqui da Investing é que o gerente da Soros Fund, né, do George Soros, ele disse que o Bitcoin provavelmente ele terá mais atenção do que o Bitcoin. O Ethereum terá mais atenção do que o Bitcoin. Por que isso? Principalmente porque agora ele vai mudar de Proof of Work para Proof of Stake. Então,
Segundo ele, este engajamento ambiental das pessoas faz com que, né, torne o Ethereum mais ESG, né, e as pessoas terão mais adoção ao Ethereum do que o Bitcoin. Então o Ethereum ele terá mais adoção e terá mais atenção do que o próprio Bitcoin. Além do que, todo mundo já sabe, né, e quem ainda não sabe, o Ethereum ele é uma plataforma aberta para que você construa, né, as pessoas construam seus próprios aplicativos descentralizados através de contratos inteligentes. Cara, empréstimo, aposta, você pode fazer por blockchain em contratos inteligentes, troca, né, tradings, prover liquidez. Então tudo isso você faz com contratos inteligentes através de uma plataforma aberta, um ecossistema aberto que é o Ethereum. Eu também creio que o Ethereum ele vai flipar, ou seja, ele vai ultrapassar o valor de mercado do Bitcoin. Eu acredito que vai ultrapassar. E ele terá mais atenção sim do que o Bitcoin. Vamos ver, né? Provavelmente em agosto nós teremos o Ethereum 2.0, né? Que é o The Merge, onde teremos a atualização do Ethereum para Proof of Stake, então, que é a prova de validação, né? De participação, e não mais por poder computacional, assim como o Bitcoin. Bom, um outro ponto muito bacana aqui, pessoal, muito interessante, é que o Banco Central de Singapura ele começará um projeto piloto em DeFi liderado pelo JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, se não for o maior do mundo, a DBS, que é um banco privado, e a MarketNode, que é uma startup em blockchain. Então, o Banco Central de Singapura ele está começando a esse piloto, principalmente tokenizando dívida dos títulos públicos. E isso será tokenizado por uma blockchain, né, em DeFi, e está sendo liderado pelo JP Morgan. Olha lá. Ainda falando sobre o JP Morgan, lembrando, tá, quem ainda não sabe, muitas empresas gigantes de criptomoedas saíram de Singapura. Tá? A Binance saiu de Singapura, até por uma questão de incentivos, enfim. Então a Binance ela está saindo de Singapura. A Bybit, que é uma plataforma de derivativo de criptomoedas, também está saindo de Singapura e está indo para Dubai, assim como a Binance. A Crypto.com está saindo de Singapura e indo para Dubai. E também um fundo hedge, que é a Three Arrows Capital, também está indo para Dubai. Bom, ainda falando sobre JP Morgan, olha que legal isso. Um banco francês, que é a BNP Paribas, ou Paribas, não sei como fala isso em francês, está se juntando à Onyx, que é a blockchain da JP Morgan. Para quem não sabe, a JP Morgan ela tem uma blockchain privada, que ela faz a própria validação e ela escolhe quem entra, autoriza quem entra e quem não entra na blockchain dela, onde essa blockchain ela tokeniza títulos públicos dos Estados Unidos para emprestar para outros bancos por um curto período, tá? Um curto dia somente, um curto prazo, e aí a pessoa empresta, pega o dinheiro líquido e ali ela não mexe no balanço dela, não precisa mexer no balanço, ela faz tudo isso via blockchain por alguns períodos, via contrato inteligente, validado pela JP Morgan. Então, ela pega da JP Morgan, ela pode entrar na blockchain da JP Morgan, pode pegar emprestado, né, e tokenizar essas dívidas de título público dos Estados Unidos, e não precisa mexer no balanço dela, empresta isso por alguns dias, pega o dinheiro líquido fiduciário e valida isso através de contrato inteligente. Olha que legal, JP Morgan fazendo isso, tá? O JP Morgan, né? O CEO da JP Morgan, o Dimon, sempre abominou o Bitcoin e ainda abomina de uma certa forma, apesar de já ter aberto alguns fundos de investimentos para alguns investidores, meia dúzia de fundos de investimento, né, da Grayscale, enfim, para os investidores. Mas antes ele abominava a criptomoeda e, se eu não me engano, ele disse que demitiria qualquer funcionário dele que investisse em criptomoeda, em Bitcoin. E agora ele está abrindo fundo, né, para investidores em criptomoedas, em Bitcoin. Ele está liderando projetos com o Banco Central de Singapura.
fez a própria blockchain privada, bem interessante. E, por último, falando ainda de JP Morgan, os principais executivos da JP Morgan, de inovação, o chefe de inovação deles, disse que os bancos devem se concentrar em sistemas de pagamentos. Eles acreditam que o futuro será dos bancos será em sistemas de pagamentos. Pensando nisso, a JP Morgan, eles compraram 49% de uma startup que tem sede em Atenas, e tem mais de 20 investimentos em fintechs, né, em techs de financeiras. Incluindo, pessoal, eles têm 75% de participação em um projeto, né, que chama Volkswagen Payments, que é voltado para a indústria automotiva, pagamento na indústria automotiva. Então veja lá, JP Morgan está concentrada e diz que o futuro são sistemas de pagamentos. Sistema de pagamento, blockchain, descentralizado, criptomoedas. Então, olha só, né? Binance lança um fundo de 500 milhões para impulsionar a adoção de Web3. A Binance ela já tem um braço que chama Binance Labs, que é um braço de investimento para investimento em projetos. Então, se não me engano, eles já investem na OneInt, já tem algumas empresas. Eles investem na OneInt, a Labs, Audios, X-Infinity, Dun, Analytics, Elrond, então, Optimism, Sandbox, Step. Então, eles já investem em alguns projetos, mas ela lançou esse fundo para Web3, então DAOs, em fomentar cada vez mais o mercado de Web3. 500 milhões de dólares, pessoal, 500 milhões de dólares. Então a gente já falou do fundo, do fundo que é a BH Digital, que foi 1 bilhão. A gente já falou de 500 milhões, né, agora da Binance, e o maior de todos, o maior fundo de todos em criptomoedas, que é da A16Z, que é da Andreessen Horowitz, lança o maior fundo de investimento do mundo, 4,5 bilhões de dólares. 4,5 bilhões de dólares. Eles lançaram agora esse fundo de investimento somente para criptomoedas, tá? Cara, eles vão investir em DeFi, game, infraestrutura, DAOs, NFTs, moedas de privacidade, mídia social media descentralizada, cara, muitas e muitas áreas. A16Z. Olha o portfólio deles, eu entrei no site deles aqui para puxar quais empresas eles já investem no mercado cripto. Eles já investem na Celo, as que eu conheço aqui, né? Na Avalanche, Celo. Eles investem na DYDX. Cara, eles investem numa caralhada de coisa aqui, a Nair, Phantom, Sky Mavis, que é da Axie Infinity, Yield Guild, Solana, Uniswap. Então, eles já investem em vários projetos. Olha que legal. 4,5 bilhões, tá? Totalizando 7,6 bilhões, se não me engano. 7,6 bilhões, ó. No fundo total agora 7,6 bilhões somente para cripto, tá? E aí, pessoal, olha que interessante. Para quem ainda não viu, para finalizar aqui e antes de ir para o perfil de investimento, para quem ainda não viu, existe uma série no Apple TV chamada We Crashed, que é do ex-CEO, né, do WeWork, ex-fundador e ex-CEO da WeWork, que chama Adam Neumann. Então, como que foi a ascensão não foi queda, porque a empresa não faliu, mas a empresa valia 47 bilhões pré-IPO e agora ela vale, sei lá, 9 ou 8 bilhões, alguma coisa assim. E o ex-CEO da WeWork, ele fundou uma empresa chamada Flow Carbon, onde ele vende, é esse carinha aqui, ó, ele vende crédito de carbono para empresas e ele registra isso na blockchain, publicamente. E quem fez o investimento nessa empresa, levantou mais de 70 milhões para crédito de carbono, esse carinha aqui, né, a A16Z, tá? Este fundo de investimento, tá? Pessoal, então assim, totalizando tudo que eu falei, as criptomoedas, os bons projetos, Bitcoin, Ethereum,
cara, Avalanche, Smart Contracts, Solana. Solana deu uma escorregada aí nesses últimos dias, né? Eu tô revendo minhas posições em Solana, mas eu tenho muito pouco também em Solana. Não estão perdendo seus fundamentos, pelo contrário, eles estão cada vez mais fortes. Hash rate do Bitcoin aumentando, reserva de Bitcoin nas exchanges caindo. Nós estamos passando por um período atribulado, mas muito devido ao mercado macro, mercado de investimento global. Não é muito mais focado em cripto. E é bom que a gente expurga esses projetos que são ruins, né? Que a Luna, a própria Luna, que ninguém sabia, mas saiu, né? Então a gente começou a ter mais cuidado agora com determinados projetos. Mas os fundamentos ainda estão muito consolidados, tá? Por último, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês aqui é perfis de investimentos que eu estou considerando neste mercado em baixa para longo prazo. Então, se você tem algum desses perfis, se atente, não é nenhum tipo de recomendação de investimento, tá? Eu não estou recomendando absolutamente nada, eu estou mostrando como eu investiria caso eu fosse um perfil agressivo, moderado e conservador. Se eu fosse um perfil agressivo, eu teria metade da minha carteira em criptomoedas, eu teria em altcoin, 25%, e DeFi, tá? Eu estaria investido em DeFi, estaria investido em altcoin. 10% da minha carteira estaria em caixa, 20% rodando Bitcoin e 20% rodando Ethereum, tá? Então, maior agressividade em altcoin, não essas altcoin lixo, tá? Do Dogecoin, shitcoin, tô falando de shitcoin, tô falando de altcoins, cara, num top 20 ali, Nirvana, algumas coisas que a gente tem que tem bons fundamentos, que você estudou, que você viu o propósito, e eu fiz um vídeo sobre isso. Cliquem no card aqui, que eu fiz um vídeo como analisar os melhores protocolos, comunidade, desenvolvedores, quem fundou, para que serve, white paper, como é a comunidade, se a comunidade é engajada, quantos seguidores tem em Twitter, em Telegram, quem são os fundadores por trás. Então, se ela é auditada. Então, tem vários pontos para vocês analisarem em projetos que eu coloquei no meu vídeo aqui de melhores plataformas DeFi antes de fazer qualquer investimento, tá? Em DeFi, cara, você entrar em projetos DeFi, você rentabilizar essas altcoins, você pode rentabilizar isso em DeFi. Então, você tem um pouco em altcoin rodando e um pouco em DeFi. Rentabilizando isso a renda passiva, né? Em projetos como a BIF, a Aave, a Compound, a Uniswap, a Balancer, a OneInt. Então, existem alguns protocolos que você consegue botar em DeFi aqui. Se você tem um perfil mais moderado, que eu sou esse perfil um pouco mais moderado, tá? Eu não sou tanto agressivo e não tanto conservador, eu sou mais moderado com um pezinho no agressivo, tá? Mas sou mais moderado, né? Sei lá, 80% moderado e 20% agressivo. Mas a maior parte é mais moderado. Eu tenho 35% em Bitcoin, 35% em Ethereum, 70%. 10% em altcoin, essas maiores, Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano. Então essas daqui, 10% da minha carteira. 10% em caixa, que é extremamente importante deixar caixa. 10% em DeFi, rentabilizando os meus ativos em renda passiva e ganhando taxas e juros. Tá? E se você é um cara mais conservador, Flávio, cara, eu não tenho medo disso daí, preciso do meu dinheiro daqui a pouco, não sei o que. Tá bom. Bitcoin, metade da sua carteira em Bitcoin. Tá? 20% em Ethereum. 20% em caixa. Caiu o mercado, tem uma boa oportunidade? Tem caixa ali, cash, dinheiro, dólar, pronto, disponível para você comprar mais Bitcoin, mais Ethereum, sempre balanceando esses percentuais. 5% em DeFi, 5% em altcoins. E quando eu falo em altcoins e DeFi, em projetos mais consolidados. Ou até mesmo rentabilizando os seus Ethereums e Bitcoins em DeFi, ganhando taxas de juros. Tá? Pessoal, esse daqui é a minha sugestão para investimentos, caso eu tenha algum tipo desses perfis moderado, agressivo e... Caiu aqui a minha luz. Moderado, agressivo e conservador, tá bom?
mas não é nenhum tipo de recomendação. Pessoal, a gente fica por aqui. Eu gostaria de agradecer muito para quem ficou até o final desse vídeo. De novo, quanto mais vocês curtem e se inscrevem, e se você curtir, o YouTube ele vai mandar isso para as outras pessoas que não sabem absolutamente nada de criptomoeda, tá perdido tá perdendo dinheiro, tá perdido. Então ajuda a gente, que toda semana a gente está lançando 2 vídeos e muitos vídeos. Então ajude a gente aí para que isso se espalhe cada vez mais para a população brasileira, que é muito carente ainda, mas já está muito avançada em relação ao mundo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Aproveitem.